Olá pessoal, tudo bom? O objetivo desse vídeo é mostrar para vocês um pouquinho do processo de solução de um problema utilizando uma linguagem de programação, no caso a gente vai usar o Java, tá? Esse primeiro exercício que eu vou mostrar é um exercício mais simples, que ele não aborda diretamente orientação a objetos, mas já dá uma visão para o aluno do processo de solução de problema, as principais instruções que uma linguagem de programação utiliza, de da forma que o aluno consiga ali evoluir no entendimento do problema, tá bom? O problema é o seguinte: ao término de um semestre, uma turma de alunos de programação resolveu ir a um rodízio de pizza para comemorar. Sabe-se que foram 23 alunos na pizzaria. Elabore um programa em Java que tenha como entrada a quantidade de fatias de pizza que cada aluno comeu e ao término informe a média de fatias por pessoa e a maior quantidade de fatias ingeridas por um único aluno. Aqui, o que é importante a gente entender? Em primeiro lugar, quais são os dados de entrada que o problema está fornecendo, quais são os dados de saída, que basicamente a saída é a solução do problema. Então, o que a gente precisa analisar aqui no problema? O que ele quer como solução, o que ele quer como resposta? Basicamente duas coisas. Ele quer... Vou pegar aqui a canetinha. Ele quer que você informe a média de fatias por pessoa, que é uma das respostas, e a maior quantidade de fatias ingeridas por um único aluno. Então, essa informação aqui é que o seu programa tem que devolver ao final, tá? Bom, como ele vai chegar nessa informação, nesse resultado aqui? Todo problema de programação ele vai te dar um ou mais dados de entrada, de tal forma que você consiga construir a solução a partir desses dados de entrada. Então, o que a gente precisa analisar aqui no problema? Ele informou que foram 23 alunos na pizzaria, então você tem uma informação aqui de entrada que é o total de alunos, tá? E que durante a noite, cada aluno comeu uma determinada quantidade de pizzas, de fatias de pizza. Então, o que a gente tem aqui de informação de início do problema, de entrada de dados? Que a gente tem 23 alunos na pizzaria e que cada aluno comeu uma determinada quantidade de fatias de pizza. Então, o seu problema ele vai receber como entrada qual a quantidade de fatias de pizza que cada um desses alunos comeu durante a noite, tá? Com essas informações, que são 23 alunos, quanto cada um deles comeu, você consegue calcular a média de fatias por pessoa, tá? Que basicamente é o que? Se a gente for lembrar aqui, que é uma média? No caso, que média de fatias por pessoa? Basicamente é o total de fatias, tá? Que foram consumidas na noite pelo total de pessoas, certo? Então, com isso eu consigo aqui essa informação, que é o média de fatias por pessoa. Como é que eu faço para obter a maior quantidade? Basicamente, o que eu vou ter que fazer? Eu tenho que fazer comparações. Eu vou ter que, no primeiro momento, identificar uma determinada quantidade de fatias ingeridas. Vou falar que esse é o meu valor inicial, tá? E aí, a partir desse valor inicial, eu vou comparar com os outros valores para identificar qual que é o maior valor, tá? Maior valor ingerido de fatias de pizza, tá bom? Como eu determino esse valor inicial? Há várias formas. Você pode partir do princípio que o maior valor é zero e a partir daí, conforme os alunos forem finalizando quantas fatias eles consumiram, você vai comparando com esse valor inicial. Zero provavelmente vai ser menor que algum valor de quantidade de fatias que o aluno ingeriu, provavelmente 4, 5 fatias, dependendo ali da fome do aluno. Então, o que vai acontecer? Eu passo o valor inicial, que pode ser 0 ou menos 1, e aí eu vou comparando com os outros valores, vou fazendo trocas, tá? Então, meu valor inicial é 0, alguém consumiu 3 fatias, o meu maior valor consumido passa a ser 3 fatias, depois um outro aluno consumiu 5 fatias, eu atualizo o meu maior valor a partir
a partir dessa informação que eu tenho anteriormente comparada com essa agora que foi fornecida. E assim sucessivamente a gente vai ver isso em detalhes na hora que a gente estiver partindo para programação em si, tá bom? Então esse é o primeiro passo, você precisa entender o problema, quais são os dados de saída, quais são os dados de entrada e como você consegue chegar nesse resultado, como é que eu consigo calcular a média de fatias por pessoa e a quantidade de fatias ingeridas por uma maior quantidade de fatias ingeridas por um único aluno. Então essa é a parte mais importante do processo, né? Olhar o exercício, entender o exercício e a partir daí você construir a solução, tá bom? Na sequência agora a gente vai mostrar como é que ficaria essa codificação numa linguagem de programação Java. Uma vez entendido o problema, o nosso próximo objetivo é transformar a solução identificada em um código em linguagem de programação, no caso, um código em Java, para resolver esse problema, tá bom? A gente vai utilizar um ambiente de desenvolvimento Eclipse, mas poderia ser qualquer outro ambiente de desenvolvimento que o aluno gostaria de utilizar ou que já tem alguma familiaridade, tá? Então, a primeira coisa é você criar um projeto em linguagem Java no Eclipse. Eu venho aqui no menu File, New, Java Project e dou um nome para o projeto. No nosso caso aqui, eu vou chamar de exercício 01. Crio Next, desabilita a criação do módulo Java. Então, ele vai mostrar aqui do lado esquerdo, no Package Explorer, ele vai mostrar basicamente o que? A estrutura do projeto em Java. O que eu preciso fazer aqui? Nessa pastinha src, eu venho, clico no botão direito e crio uma classe Java. Tá? Eu vou dar um nome para essa classe Java de pizzaria e vou habilitar aqui a criação do método main, public static void main, finish. Certo? Bom, aqui eu tenho a estrutura do meu programa. Como a linguagem Java é orientada a objetos, então o meu programa ele é criado dentro do contexto de uma classe que eu chamei aqui de pizzaria. Então eu tenho a classe aqui, tá? Perdão, classe Java aqui. Dentro dessa classe eu tenho um método que é o main, que todo código que eu digitar dentro do main, ele vai criar para mim a execução. Então eu digito o código, o método main é executado e aí isso gera uma sequência de ações que vão levar à solução do problema. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, todo o programa, nesse programa específico e nos outros, é o que? Criar as minhas variáveis. Então eu vou começar com as variáveis de entrada. Que informação o estudante vai sinalizar, vai fornecer para o problema? Ele vai fornecer basicamente a quantidade de pizza que ele ingeriu. Então eu vou criar uma variável aqui, quantidade de fatias de pizza. Tá? Então essa variável vai armazenar a quantidade de fatias que o aluno ingeriu. Na sequência, eu tenho que pensar nas variáveis que eu vou utilizar para gerar os dados de saída. Então, eu tenho duas variáveis que eu vou precisar. Então, ele quer saber a maior quantidade de fatias ingeridas por um determinado aluno. Então, int maior quantidade de fatias de pizza. E ele também quer saber a média das fatias ingeridas pelos alunos. Então, quando eu estou falando de média, média pode ser um valor real. Então, eu tenho lá uma quantidade de fatias dividido por 23, que é o número de alunos. Isso daí pode dar um valor inteiro ou um valor real. Por exemplo, cada aluno comeu 2 fatias e meia. Tá? Então, eu vou criar uma variável do tipo double, que representa os números reais. Tá? E eu vou chamá-la de média de fatias de pizza. Tá? Então eu tenho agora uma variável que armazena meu dado de entrada e duas que eu vou utilizar para a saída. No decorrer do programa podem surgir a necessidade de outras variáveis. Tá? Aí conforme o programa caminha, a gente vai criando essas variáveis. Preciso criar também um objeto para fazer a entrada de dados, que no caso do Java é um objeto da classe Scanner. Então estou criando aqui um objeto. Como eu faço a criação?
o nome da classe que é scanner, o nome para essa variável, no caso para esse objeto que eu vou chamar de entrada, igual new, repito o nome da classe que é scanner, e passo como parâmetro aqui o system.in, que representa a entrada padrão de dados do Java, que no nosso caso aqui é o teclado. De cara aparece uma mensagem de erro indicando que ele não está, se eu colocar o mouse aqui, ó, ele não está identificando a classe scanner, ele não está reconhecendo essa classe. Como eu resolvo esse problema? Scanner, ele é uma classe de uma biblioteca do Java que faz entrada de dados, tá? Então, o que eu posso fazer aqui? O próprio Eclipse me ajuda em algum desses erros. Se eu clicar aqui, ó, ele vai me mostrar algumas opções de solução. No caso aqui, eu sei que a classe scanner tem esse pacote java.util. Então eu vou sinalizar para ele importar esse pacote. Tá? Essa palavra import sinaliza para o Java que ele tem que importar uma determinada classe do Java que encontra-se dentro desse pacote java.util. 2 cliques aqui, ó, aparece aqui o meu import. Então o que eu tenho aqui no meu programa até o momento? Eu tenho lá as variáveis, uma variável que faz a entrada de dados, um objeto, no caso, que faz a entrada de dados. Tá bom? Agora eu posso começar com o desenvolvimento da solução. Como eu tenho 23 alunos, eu tenho que perguntar para cada um dos 23 alunos quantas pizzas eles consumiram, tá? Quantas fatias de pizza, melhor, eles consumiram, né? Então, para isso, como eu vou ter que fazer uma repetição para cada um deles perguntando quantas fatias você inseriu, de cara eu já tenho que usar uma estrutura em Java que seria uma repetição, uma instrução de repetição. No caso aqui eu vou utilizar o for int i igual a 0, tá? I menor que 23 e mais. O que eu estou fazendo aqui para vocês poderem entender? For é uma instrução de repetição. Essa instrução ela tem 3 parâmetros, tá? Uma inicialização. Pega aqui o cretinho. Tá? Ela tem 3 parâmetros. O primeiro parâmetro, quem que é? É uma inicialização. Ele tem uma variável que eu chamo de variável contadora. Essa variável vai contar de 1 em 1 até um determinado valor. Qual que é o valor que eu estou especificando aqui? Ó? A variável vai começar em 1 e ela vai controlar essa repetição até que o valor dela seja menor que 23. Isso daqui é uma condição de controle. Então a variável começa aí igual a 0, ela vai sendo incrementada de 1 em 1 por esse parâmetro aqui, até que o valor dela seja maior que 23. Quando for maior que 23, termina a repetição. Tá? Então o primeiro parâmetro é a inicialização da variável contadora, o segundo parâmetro é a condição, ou seja, até quando essa repetição será executada, e o terceiro parâmetro é um incremento, né? Esse incremento vai permitir que a repetição execute de 1 em 1, tá? Que faça a contagem da repetição de 1 em 1 até lá 23 vezes. Por que eu coloco menor que 23? Porque eu comecei em 0, então ele vai repetir de 0 a 22, que equivale a 23 repetições, tá bom? Feito isso, eu já tenho a minha repetição. O que eu tenho que fazer dentro da repetição? Ou seja, para cada um dos 23 alunos, o que eu preciso fazer? Preciso perguntar para eles a quantidade de fatia de pizzas ingeridas. Então eu vou colocar uma mensagem na tela utilizando o comando systemoutprintln. O comando systemoutprintln ele é utilizado para imprimir uma mensagem na tela para o usuário. Então eu vou falar para o usuário, digite a quantidade de fatias consumidas, tá? Aí o usuário já sabe que ele tem que digitar a quantidade de fatias consumidas, tá? Bom, além disso, o que eu preciso fazer? Eu preciso coletar essa informação que o usuário passou. Como eu vou fazer essa coleta? Eu vou usar a variável quantidade fatias de pizza,
recebe o quê? O valor que o usuário for digitar. Como é que eu faço a leitura? Eu vou usar objeto entrada, ponto, next, int. O próprio Java vai complementando ali o seu código à medida que você digita. Tá? No caso aqui é um recurso, não especificamente do Java, mas sim do ambiente de desenvolvimento, que é o Eclipse. Bom, com essas duas instruções que eu consigo fazer? Eu consigo gerar uma repetição, e nessa repetição eu vou perguntando para o usuário quantas pizzas ele ingeriu, quantas fatias de pizza ele ingeriu. Se eu clicar aqui no botão de executar, ó, o que vai acontecer? O programa começa a executar, ó, tive a quantidade de fatias consumidas. 11. Exagerei aqui, né? Mas só para 2, 3, 4, 1, 2, e assim por diante. 2, 1. E assim ele vai repetir 23 vezes, tá? Ó, terminou. Meu programa termina sem emitir nenhuma mensagem, de saída e também de forma abrupta. Por que isso acontece? Porque meu programa não está completo. Eu só tenho a gente for olhar aqui, eu tenho só a leitura dos dados. Eu não fiz mais nada. Tá? Eu simplesmente li os dados, salvei para essa variável e a cada repetição, essa variável aqui, ela foi armazenando dados, só que o dado foi sendo sobrescrito. Tá? Bom, o que eu preciso fazer agora? Uma primeira ação é alterar. Vou deixar aqui o console aberto só para a gente poder, na próxima vez que for executar, e já fica travadinho aqui, mostra a solução para a gente. O que eu preciso alterar? O problema é de 23 leituras. Eu não vou fazer com 23 no início, quando eu estou testando, porque fica muito trabalhoso. Tá? Então, quando você tem uma situação como essa, que você vai testar o código, normalmente você coloca uma quantidade menor. Tá? No caso aqui, eu vou colocar com 3 leituras, só para testar. Porque qual que é a lógica aqui? Se o programa funciona para 3 leituras, tá? A probabilidade dele funcionar para 23 leituras é alta, a não ser que tenha alguma etapa que eu deixei passar no processo. Mas assim, a princípio você testa o seu programa inicialmente, no caso quando tem uma repetição, uma quantidade menor de leituras e depois funcionando, aí você faz um teste final ali com as 23 leituras, tá? Fica até melhor com pouco para você testar se os cálculos estão corretos ou se não estão corretos, tá? Então, beleza. Aqui eu tenho a leitura por enquanto, tenho a quantidade de fatias de pizza. O que ele quer saber no final do programa? A média de fatias de pizza e a maior quantidade de fatias de pizza. Então, como é que eu faço para calcular a média, como a gente mostrou na análise do problema? Basicamente, a ideia é: você soma todas as quantidades de fatias que cada aluno comeu. Então pega o primeiro aluno, ele comeu 2, soma com o segundo aluno que comeu 3, são 5, soma com o próximo aluno e assim sucessivamente. Soma todas as quantidades de fatias de pizza que foram ingeridas e divide pelo total de alunos, que no nosso caso é 23 no problema, mas aqui a gente está usando no primeiro momento 3. Então para isso, reparem que eu tenho que acumular, que eu tenho que totalizar a quantidade de fatias consumidas. Para isso, eu vou criar uma outra variável aqui chamada soma na quantidade de fatias. Tá? O nome fica a critério do programador. Tá? Eu vou inicializar essa soma de quantidade de fatias com 0. Por quê? Porque inicialmente, antes de eu perguntar para o aluno, ninguém ingeriu nenhuma fatia de pizza. Tá? Então eu vou começar com 0. Essa variável aqui é uma variável muito... O tipo dessa variável é muito utilizado porque isso aqui representa um somador. O que faz o somador? O somador normalmente a cada repetição de um for ou de outra instrução de repetição no Java, uma variável somadora ela faz o quê? Ela acumula um valor digitado pelo usuário a cada repetição. Então ela começa com 0. Quando o primeiro
quando o primeiro aluno falar eu comi 5 pizzas, essa soma de quantidade de fatias passa a ser 5. Quando o segundo aluno falar eu comi 3 fatias de pizza, essa soma de quantidade de fatias passa a ser 8, porque os 5 que eu tinha anteriormente do primeiro aluno, mais 3 do segundo aluno, 8. O próximo fala que comeu 2, o terceiro aluno. Então eu tenho já 8 acumuladas, com mais 2 que ele comeu, são 10, e assim por diante. Então eu faço um acúmulo a cada repetição da quantidade de fatias que já foram informadas. Então eu faço a seguinte instrução aqui: soma da quantidade de fatias recebe o valor que eu tinha anteriormente, que é a quantidade de fatias, mais quantidade, menos não, mais, errei aqui, mais quantidade de fatias de pizza. Se não tiver nada digitado errado, soma quantidade de fatias aqui mesmo. Certo? Então, o que eu tenho aqui? Um somador. Ele começa inicialmente aqui, ó. O que vai acontecer? Esse cara aqui ele vai começar com 0. Opa, vou pegar uma canetinha mais. Não. Então ele vai aqui começar com 0, tá? Então o que eu tenho aqui? 0. O primeiro aluno fala que consumiu 2 fatias. Então 0 mais 2, essa soma de quantidade de fatias passa a ser 2, tá? O próximo, beleza, terminou, volto, pergunto, quantas fatias você ingeriu? O próximo, ele vai falar o seguinte, eu ingeri 3 fatias, certo? Quanto que é a soma de fatias que eu tenho agora? Eu tenho 2, então o que vai acontecer? 2 fatias que eu já tinha do usuário anterior, mais 3 fatias, passa a ser igual a 5, tá? Então o que acontece aqui? Essa minha variável soma de quantidade de fatias, ela começa com 0, o primeiro aluno fala que ingeriu 2 fatias, soma de quantidade de fatias pode ser 2. Depois, na próxima repetição, eu já tenho o valor 2 armazenado. O próximo aluno fala que ingeriu 3, 2 mais 3, 5, eu passo a ter 5. Eu tenho aqui agora armazenado soma de quantidade de fatias 5 e assim por diante, tá? Então, o último aluno vai informar a quantidade. Quando essa repetição terminar, eu tenho a soma da quantidade de fatias, tá? Tá. Bom, feito isso, o que eu tenho aqui? Eu já tenho um valor intermediário que vai me ajudar a calcular a média. Após o for, eu posso fazer uma saída de dados para começar a testar os dados parciais que eu estou gerando, as informações. Então, eu vou dar o system.out.println e digito aqui na tela. Soma da quantidade de fatias. Tá? Aqui mais soma quantidade de fatias. Bom, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou imprimindo na tela uma mensagem e o conteúdo da variável soma de quantidade de fatias para o usuário saber, no caso aqui ainda não é para o usuário, é para o programador saber qual que é o valor que foi armazenado. Tá? Eu coloco mais aqui entre o texto e a variável para falar que eu tenho uma operação de concatenação. Então, eu vou pegar esse texto aqui, concatenar com o valor da soma de quantidade de fatias e mostrar para o usuário na tela, tá bom? Então, com isso daqui, eu já começo a testar o meu programa. O que é importante, gente? Não faça o programa todo de uma vez, tá? Construa o programa por partes. Faça um pedacinho, testa para ver se está funcionando. Beleza, funcionou? Faz um outro pedacinho, testa e vai aos poucos construindo, porque fica mais fácil você identificar alguns erros ali, tá? Então, se eu for executar o meu software de pizzaria, ele vai perguntar a quantidade de fatias consumidas. Eu consumi, gente, eu estou exagerado hoje. Eu consumi 2 fatias de pizza. Depois o próximo ano falar, eu consumi 3. Eu consumi meia pizza, que seriam 4, e assim por diante. Então a soma de quantidade de fatias é 9. Por quê? 4 mais 3, 7, 7 mais 2, 9. Então a minha variável está correta, a princípio ela está armazenando corretamente aí a quantidade, o total de fatias. Bom, para calcular a média, agora ficou tranquilo, né?
que é a média? É a soma da quantidade de fatias dividida pela quantidade de alunos que participaram do jantar. Então, no nosso caso aqui, eu estou trabalhando com 3 alunos para testar o software. Então, o que é a média de fatias de pizza? O que seria? Seria a soma da quantidade de fatias dividido, nesse caso aqui, por 3. Por quê? Porque eu estou perguntando só para 3 alunos. Se fosse os 23, eu colocaria os 23. Então, isso vai me dar a média. Com isso, eu já consigo gerar a primeira saída do meu programa, a primeira informação do meu problema. Eu já resolvi metade do problema agora. O que é que ele quer saber? A média de fatias consumidas. O que é a média de fatias consumidas? Nada mais é que o quê? Nada mais é que é o resultado que eu armazenei aqui no cálculo de fatia, soma de quantidade por 3 na variável média. Então, média de fatias de pizza. Tá bom? Então, isso aqui me dá a média de fatias de pizza consumida. Vou colocar uma informação aqui por aluno, tá? Bom, aqui eu resolvi praticamente metade do meu problema, né? Porque essa seria a média de fatias. Vou executar só para testar. Então, o primeiro aluno consumiu 2 fatias, o outro consumiu 3, o último consumiu 5 fatias, tá? No caso aqui, a soma da quantidade de fatias é 10 e a média de fatias consumidas por aluno seria 3, tá? Aqui, qual o problema que eu tenho? Reparem o seguinte, se a gente for somar 5 e 3, 8, 8 e 2, 10. Então, esse resultado aqui seria 10. E ele está falando que cada um consumiu 3. Por quê? Se a gente for olhar aqui, eu tenho soma de quantidade de fatias é uma variável inteira. Eu estou dividindo por 3, que é uma constante inteira. Então, a divisão de um número inteiro por um número inteiro, o resultado tem que ser um número inteiro, tá? Então, ele está truncando aqui a saída na média, porque o resultado disso daqui está dando um número inteiro que está sendo convertido para double, porque a média de fatias é um double, então é um número real. Então, o que ele está fazendo? Simplesmente ele está truncando o resultado que está dando 3, não está dando número real. Ele está convertendo para o número após truncagem, né? Ou seja, após ele ter sido convertido por um inteiro, ele está convertendo para um double, mas aí eu já perdi a parte decimal do número. Como é que eu resolvo isso? Em vez de dividir por 3, eu divido por 3.0. Tá? O que é um 3.0? 3.0 nada mais é que um número real. Na hora que eu divido o número inteiro por um número real, o resultado disso é um número real. E aí que ele é armazenado na variável média de fatias de pizza. Então, corrigindo esse problema e executando, eu posso fazer a mesma. O primeiro aluno comeu 2 fatias, o próximo aluno comeu, 6 fatias e o último comeu 2 fatias. Ó. Total de fatias foram 10, tá? E a média para o aluno é 3.33, que está mais correta a informação do que a anterior de 3, tá? Para finalizar o programa, o que eu preciso saber? A maior quantidade de fatias de pizzas consumidas, tá? O que eu vou fazer aqui? Imagina o seguinte, a maior quantidade de fatias consumidas pode ser 1, 2, 3, 4, 10, 500, não 500 é exagero de novo, 20 fatias. Tá? Então eu tenho um valor que pode ser positivo, um valor positivo ali qualquer. Ou 0 se os alunos chegaram lá e ninguém quis comer nada. Então pode ser 0. Então, teoricamente, o menor valor que pode ser consumido de fatias de pizza seria nenhuma. Tá? Então eu vou fazer o seguinte, vou pegar a maior quantidade de fatias de pizza e vou inicializar com 0. Opa, a variável tem um i a mais. Bom, feito isso, qual que seria a ideia? A ideia é a seguinte, eu vou, cada vez que o aluno falar quantas fatias que ele comeu, eu vou comparar o que ele comeu com essa variável aqui, e se a quantidade de fatias que o aluno comeu for maior do que está armazenado aqui,
eu vou atualizar o valor dessa variável. Então, eu vou fazer o seguinte aqui. Para isso, eu preciso fazer uma comparação, preciso fazer um teste. Tá? Eu vou usar, então, uma instrução de decisão, que é o if, e vou comparar. Então, como fica? If, ou seja, se a quantidade, perdão, se a quantidade de fatias de pizza for maior que a maior quantidade de fatias de pizza, se isso daqui for verdade, eu achei um aluno que comeu mais fatias de pizza do que um outro anteriormente, que eu já tinha armazenado na minha variável maior quantidade de fatias de pizza. Então, eu preciso atualizar o valor da variável maior quantidade de fatias de pizza. Tá? Quando eu faço isso, o que eu vou comparar? Eu vou comparar, estou comparando, na verdade, quanto ele ingeriu com a maior quantidade ingerida até o momento. Tá? Então, no caso aqui, se isso daqui for verdade, se eu achei alguém que comeu mais fatias de pizza que um outro aluno, simplesmente eu atualizo o valor. Então, isso aqui vai ficar quantidade de fatias de pizza. Certo? Então, na primeira vez é 0. Quando o primeiro aluno falar, eu comi 2 fatias de pizza, ele altera o valor da maior quantidade de fatias de pizza para 2. O próximo fala que consumiu 3, então ele altera para 3. O próximo fala que consumiu 1, ele não altera. Por quê? Esta condição aqui, ela passa a ser falsa. Então, isso daqui, essa atribuição só vai acontecer quando esta condição aqui for verdadeira. Tá bom? Feito isso, eu já tenho agora o meu programa com todas as leituras e com as saídas, com os resultados que foram solicitados. Agora, basta imprimir na tela. System.out println. Visto que eu já descobri a maior quantidade, eu vou imprimir na tela. Maior quantidade de fatias pizza ingeridas. Mais maior quantidade de fatias de pizza. Certo? O que eu estou fazendo aqui no final? Eu estou imprimindo na tela a maior quantidade de fatias de pizza que foi determinado por esse if aqui. Tá? Eu fiquei comparando o que eu tinha antes com o que o aluno fornecia, e com isso eu conseguia capturar a maior quantidade de fatias de pizza. Bom, feito isso, executo o programa novamente para testar e vamos lá. Digito aqui qual a quantidade de pizza. Primeiro aluno, ele vai falar que ingeriu uma fatia. O próximo, 2. O próximo, 4. A soma de quantidade de fatias é 7, a média de fatias consumidas é 2,33 e a maior quantidade de fatias de pizza ingerida é 4. Então, o último aluno aqui, ele ingeriu 4 fatias de pizza, tá? Rodando novamente o programa, só para fazer mais um teste, ó. O primeiro ingere 5, depois o outro ingere 2 e o último ingere 1, tá? 8 fatias de pizza, 2,66, maior quantidade de fatias de pizza ingerida 5, que é o primeiro aluno aqui que ingeriu. Então, repare que o programa ele resolve o nosso problema. O que eu usei para resolver esse problema? Basicamente, uma instrução de repetição, uma instrução que é a repetição, que é o for, uma instrução de decisão, que é o if, entrada de dados com scanner, saída de dados, expressão na tela com println, e criei variáveis e fiz alguns cálculos matemáticos simples. Então, eu tenho aqui o conceito da variável somadora, tá? Ou acumuladora, que a cada repetição ela vai acumulando um valor para eu totalizar quantas pizzas cada aluno comeu, e depois há uma variável que vai guardar a maior quantidade de fatia de pizzas consumidas. Se eu quiser depois executar o programa 23 vezes, simplesmente eu venho aqui e coloco 23, não esquecendo aqui embaixo também de mudar para 23, e isso daqui resolve o meu problema. Tá? Então, a solução desse problema contemplava o quê? O desenvolvimento de um código como esse daqui, que fazia a leitura de quando
cada fatia de pizza que os alunos comeram, calculava a média de fatias de pizza por aluno e qual foi a maior quantia de pizzas ingeridas, tá bom? Com isso a gente termina essa parte da resolução transformação da solução do problema que a gente identificou anteriormente, né, como resolver aquele exercício, num código em Java. Okay? Mesmo construindo o programa passo a passo, como a gente fez aqui na solução do exercício, muitos alunos não conseguem visualizar exatamente como o programa está funcionando, ou seja, como a variável soma a quantidade de fatia, acumula os valores a cada repetição, como a variável i controla a execução do for, como é feita a comparação do if para garantir que a maior quantidade de fatias tem sempre o maior valor armazenado. Então, visualmente isso, só a partir do código, não é tão simples, tão trivial para alguns alunos, ou o aluno não consegue imaginar isso funcionando. Para resolver esse tipo de problema, existe uma ferramenta chamada JLOT, que é um software que você dá um código para ele em Java e ele faz um processo de animação mostrando como aquele software está funcionando internamente, como as comparações, as atribuições, como o valor da variável muda no decorrer do programa. A gente vai usar esse software agora para poder mostrar um pouquinho mais de detalhes como esse programa que a gente fez funciona, tá? Para isso, basta você copiar o código do seu programa. Tá? Aqui, a gente tem a ferramenta do aplicativo do JLOT. Tá? Então, a gente tem aqui um import, que é a classe de entrada de dados, classe de entrada e saída de dados dele. Public class, my class, que é a mesma estrutura que a gente viu lá no Eclipse. E o comando main aqui. Eu vou copiar o código para dentro do main, tá? E a gente fica o nosso programa aqui com o respectivo código. O que eu preciso mudar nesse meu programa para poder ser executado no JLOT? Primeira coisa, eu vou mudar aqui a quantidade de repetições, tá? De 23 de volta para 3 para a gente poder testar. Outra coisa, o JLOT usa a biblioteca padrão dele de entrada e saída de dados, tá? Então a gente não vai precisar utilizar o scanner. Então eu vou retirar o scanner aqui e vou substituir o scanner pela classe dele que faz a entrada de dados, que é input.readInt, tá? Se fosse double, você poderia usar input.readDouble e assim por diante para os outros tipos, tá? Então, o meu software agora está preenchido corretamente com o código. Para garantir que não tem nenhum erro, eu clico nesse botão aqui embaixo para compilar. Então, foi encontrado um erro. Tá faltando um fecha-chaves. Então eu venho aqui. Tá, tem o fecha-chaves do main, mas não tem o fecha-chaves da classe. No copy-paste falou. Então, gente, se o seu programa tiver algum erro, na hora que você copiar, ele vai compilar para você. Bom, na hora que habilitar o botãozinho de play, você já percebe que o seu código está correto, ele vai conseguir animar o código. Se perceber mais algum erro, você pode clicar em Edit novamente, alterar, mandar compilar até chegar aqui nessa configuração. Você pode executar o programa continuamente com play ou passo a passo com step. E aqui embaixo você tem um slider que você consegue configurar a velocidade da animação. Eu vou colocar aqui no mínimo para poder explicando o funcionamento do programa, tá? Toda a animação vai ser feita nesse painel aqui do lado direito. Então, clicando no play, ele monta essa estrutura. Dá um pause aqui. Eu tenho uma área aqui onde ele vai colocar as variáveis. Aqui ele vai avaliar as expressões relacionais aritméticas e aqui ele vai mostrar as variáveis de instâncias, as manipulações que estão sendo feitas. Tá? Então ele vai dividir a tela em 4 e vai mostrar. E aqui eu tenho uma área de constantes onde ele vai carregar algumas constantes para o programa. Então vamos executar que fica mais fácil de entender. Então ele vai criar o programinha main e começa a criar as variáveis. Criou a quantidade de fatias de pizza. Reparem que do lado esquerdo ele vai marcando o código em execução.
Criou a variável maior quantidade de fatias de pizza. Vai criar a próxima variável, que é a média das fatias de pizza. E vai criar a próxima variável. Reparem que ele executa o código passo a passo. Tá? Então, criou as variáveis. Agora ele vai fazer as inicializações. Então, ó, soma de quantidade de fatias recebe 0. As constantes vêm dessa região aqui. E média maior quantidade de fatias também recebe 0. Agora vai criar a variável i e vai começar o for. I ele vai inicializar com 0, recebe a constante 0. E agora ele vai testar. Então ele vem para a área de avaliação da expressão. Ele vai testar essa expressão aqui. Ó. I é menor que 3, ou seja, quanto que vale I? 0. 0 é menor que o valor 3. True, verdade. Então é um valor menor. Tá? Se é menor, ele começa a repetição. Então ele vai imprimir na tela para o usuário. Vê a mãozinha que pega lá o dado de entrada e imprime na tela. Ó, digite quantidade de fatia constante. Ele vai abrir. Aqui embaixo aparece a mensagem e aqui em cima uma janela para o usuário digitar a quantidade de fatias de pizza. Praticamente a mesma coisa, o mesmo processo que o Eclipse, só que eu tenho uma janelinha para entrada de dados. Então, ó, primeiro, meu aluno comeu 2 fatias de pizza. Então, o valor que eu digitei, ele vai ser armazenado aqui, ó, na variável quantidade de fatias de pizza. E ele vai calcular a soma da quantidade de fatias de pizza. O que é? A soma da quantidade de fatias de pizza é o valor da quantidade de fatias de pizza que eu tinha anteriormente, 0, mais 2 que foram ingeridos pelo aluno. 0 mais 2, 2. A soma da quantidade de fatias de pizza passa a ser 2 agora. Tá? Ele vai verificar a quantidade de fatias de pizza que o aluno ingeriu é maior que a maior quantidade de fatias de pizza que eu tinha armazenada, que aqui é 0. Então, o que ele vai testar? Ó, 0 é maior que 2 é maior que 0? Verdade. Então, o que ele está fazendo aqui, gente? Ele está analisando essa expressão aqui do if. Tá? Essa expressão sendo verdadeira, ele vai atualizar a variável maior quantidade de fatias de pizza. Ó, a expressão é verdadeira, ele vem para cá para analisar, para alterar o valor da variável maior quantidade de fatias de pizza que foi inicializada aqui no programa, aqui ó, com 0, tá bom? Ele segue o processo, é verdade. Maior quantidade de fatias de pizza recebe 2, tá? Incrementa o valor de I passa a valer 1. E agora ele faz o teste. I, que no caso vale 1, é menor que 3. Isso é verdade, tá? Então eu continuo na repetição. Entro no loop e aí continua com a entrada de dados. Imprime na tela para o usuário. Aqui no console, aqui embaixo eu tenho o console. Aparece para mim para digitar o valor. Vou digitar o próximo comigo 4. Então, a quantidade de fatias de pizza é alterada para o valor 4. A soma da quantidade de fatias vai ser igual ao que? O valor anterior que eu tinha, que era 2, mais o valor 4. Com isso, eu totalizo 6 fatias de pizzas consumidas, que seriam 2 pelo primeiro aluno, mais 4 pelo segundo aluno, que são 6. Então, até o momento, eu acumulei 6 fatias de pizza consumidas. E agora vai testar de novo. A quantidade de fatias de pizza, que são 4 agora, é maior que a maior quantidade de fatias de pizza, que no caso aqui são 2 fatias, que é o maior valor que tinha até o momento. O 4 é maior que 2 é verdadeiro, então eu vou atualizar o valor da maior quantidade de fatias de pizza. Quatro. Beleza. Incrementa o valor de I. Aí faz o teste da condição. Ó, 2 é menor que 3. Igual true.
Ali entra na repetição. E aí, o último aluno comeu uma fatia de pizza apenas. Quantidade de fatia de pizza passa a ser 1 agora. A soma da quantidade de fatia de pizza é que eu tinha antes. 2 do primeiro aluno, 4 do segundo e agora mais uma fatia do terceiro. 6 mais 1, 7. Então, a soma da quantidade de fatias passa a ser 7. Vai testar isso. Quantidade de fatias de pizza é maior que a quantidade de fatias de pizza? Ou seja, esse aluno ele comeu mais fatias do que a maior quantidade que eu já tinha armazenado? Ou seja, 1 é maior que 4? Falso. Não é verdade. Então, o if é falso, ele continua após a instrução do if. Vai incrementar o i, ele volta na repetição, ele volta para o início. 3 é menor. Daria para ir um pouquinho mais rápido agora. Menor que 3? Não, é falso, porque eles são iguais, tá? Com isso, a condição do for é falsa, ele termina o for e começa a imprimir na tela as informações. Ó, soma da quantidade de fatias, ou seja, no total, qual é a quantidade de fatias que os alunos ingeriram. Então, ele vai pegar a string, vai concatenar com o valor 7, o símbolo de mais está mostrando isso, e vai imprimir na tela a seguinte mensagem: soma da quantidade de fatias 7. Ó, no console aparece aqui, a soma da quantidade de fatias 7. Na sequência, vai calcular a média de fatias de pizza, que é a soma da quantidade de fatias dividido por 3, cujo resultado é 2,33. Tá? Ele salva isso na variável média de fatias de pizza e monta a mensagem. O que seria? O texto, média de fatias consumidas por aluno, mais o valor da variável média de fatias de pizza. Tá? É que vai dar a média de fatias consumidas por aluno, 2,33, e assim por diante. E por fim, a maior quantidade de fatias de pizza ingerida. Ele vai colocar o texto e vai concatenar com o valor armazenado na maior quantidade de fatias de pizza. Igual a 4. Com isso, ele termina o programa. Aqui estão embaixo no console. A gente tem as entradas de dado e as saídas. Né? Bom, com isso eu espero ter conseguido mostrar para vocês desde o início como, a partir de um problema, eu identifico as variáveis de entrada, variáveis de saída, qual que é a solução, como eu codifico isso em Java utilizando repetições ifs, tá? Que é que cobrava basicamente os conceitos básicos ali da linguagem, entrada, saída, repetição, instruções de decisão. E, no final, como eu faço para, mesmo ainda não entendendo com qual a função, qual é um outro recurso que eu posso utilizar para, dado um código, visualizar o funcionamento e conseguir entender como esse código funciona. Tá bom? Muito obrigado, espero ter ajudado. Até o próximo exercício. Passion play. They've imposed on us right from the cradle. No matter what you dream, beware of what you say.